Bom dia, gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para ajudar vocês a terminar mais alguns exercícios da apostila Aprender Sempre, tá? Nós paramos no exercício 12, vocês lembram? Então foi a última aula que fizemos, foi ali do exercício 12. Hoje eu quero que você vá para o exercício 13. Lá no exercício 13, vocês vão ver que tem ali uma criança com a mão, alguém sufocando uma criança assim, fechando a boca dela. Aí tá escrito assim: alguns segredos deixam marcas para a vida toda. Então ali eu tenho uma campanha, tá? Eu tenho um cartaz de uma campanha publicitária. Nas questões eu quero que você, olha, o que você acha que essa campanha está denunciando? Ela está falando sobre o quê? Tá? Então eu quero que você olhe bem, tá? Tem uma hashtag, olha lá, hashtag pode ser abuso. Aí eu tenho 4 opções: propaganda de um filme, campanha anti-pedofilia, campanha contra a fome e campanha escola para todos. O que você acha? O que a imagem te leva a pensar? Na questão 14, eu tenho ali um quadrinho, né? Um quadrinhozinho falando assim, ó. Mãe, sabia que o vermelho representa o amor? Sabia. Por quê? Então, toma o meu boletim, mãe, toma o meu boletim. O que será que ele tá querendo dizer com isso? Logo depois você vê a mãe aqui, ó, furiosa. Então, o que aconteceu com o boletim do menino? Qual a relação do boletim do menino e a questão do vermelho? Será que existe alguma relação? O que você pode pensar sobre notas azuis e notas vermelhas e relacionar com o amor ali, tá? Então a gente tem aqui também 4 questões para você assinalar apenas uma. E tá lá: o rapaz ama a mãe de verdade. O rapaz é ótimo aluno. O rapaz tirou péssimas notas. Ou o rapaz tirou ótimas notas. Veja a figura, veja não ali a questão da tirinha que tá ali e relacione aqui com as questões. Pessoal, aí depois eu tenho novamente, eu tenho uma charge. Eu tenho uma charge que ele fala assim: Ieda, descola um cafezinho pra gente. Tudo bem, a frase até vai falar: não tá dizendo nada, professor. Porém, analise todo o desenho. Veja que eu tenho vários homens com papel na mão, tipo assim, uma reunião de homens. E só tem a Ieda lá de mulher. Veja a Ieda sentadinha, tem até assim uns skins em cima dela, assim, focando bem que só existe uma mulher. Então, olha lá, na charge, qual é a mensagem implícita? O que está escondido nessa charge? Então, eu tenho novamente, eu tenho 4 opções e eu quero que vocês analisem a charge e me dê ali a opção correta, tá? Percebendo que só existe ali uma mulher num clube de homens, ali numa reunião onde que os homens estão na maioria, tá? Aí depois, novamente, eu tenho outra charge, eu tenho uma charge com uma crítica social. Então eu tenho o Papai Noel chegando, ho, 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 muitos fashion, muito lindo aqui. Só que ele chega embaixo de uma ponte, onde ele encontra moradores de rua, indigentes, pessoas que moram na rua. Então tá lá, chega mais, os moradores falam: a gente também não existe. Olha, então eu quero saber qual é a relação que existe entre o Papai Noel existir ou não e os moradores de rua existir ou não. Será que os moradores de rua existem realmente? Será que eles são visíveis? Ou será que eles são invisíveis socialmente? Qual que é essa colocação? O que eu posso relacionar entre o Papai Noel e os moradores de rua? Então, novamente, ali eu tenho 4 opções, tá? Para vocês analisarem e para vocês me chegarem aí a um acordo. Qual que é a relação entre o Papai Noel e os moradores de rua? Pessoal, a próxima, eu estou aqui com uma dificuldade com o meu mouse, mas ele vai chegar lá, chegou. Então aqui eu quero falar para vocês, tem um quadro, então eu mandei um quadro para vocês sobre pronomes. Então a nossa sequência didática aqui da apostila, ele começa a falar de pronomes. Aí ele fala do pronome pessoal, do caso reto: eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome pessoal. E ele fala do pronome oblíquo, tá? O pronome oblíquo é aquele pequenininho, olha lá, me, mim, comigo, que está relacionado ao pronome eu. Petit,
contigo, que está relacionado ao pronome tu, ele faz ali uma relação entre os dois. Ele, lhe, se, si, consigo. Nós e conosco. Vós e convosco. E eles, os, lhes, se, si, consigo. Então, eu tenho uma tabelinha dos pronomes. Então, eu tenho o pronome pessoal do caso reto e eu tenho o pronome oblíquo, tá? Então, olha lá. Tem uma seguinte oração aqui para vocês lerem e analisarem. Encontrei a Marcela ontem. Eu a vi passeando pelo shopping. Olha, esse eu a vi. Eu não vou repetir. Eu vi Marcela passeando pelo shopping. Eu a vi passeando pelo shopping. Então, você notou que o pronome a é um pronome do caso oblíquo e ele está no lugar do nome Marcela, tá? Então, muito bem. Outra coisa que eu quero que vocês observem é que encontrei a Marcela ontem. Não existe o pronome eu aqui no verbo encontrei, mas ele está subentendido. Encontrei. Quem encontrou? Eu encontrei. Ó, eu encontrei a Marcela ontem. Então o pronome eu ele está escondidinho aqui do lado do verbo encontrei, tá? Ele não está aqui visível para vocês, tá bom? E agora vamos entender como isso ocorre. Então aqui existem 3 colocações do pronome pessoal do caso oblíquo, que é a próclise, a ênclise e a mesóclise. Olha lá, não me deram uma caixa de bombons, não me deram. Deram é o verbo, o pronome me ele está antes do verbo, antes, me deram, então isso é uma próclise, ó, antes, tudo bem? Próclise. Deram-me uma caixa de bombom. Deram é o verbo. O pronome está depois do verbo. Olha lá, depois do verbo, ênclise. Dar-me-ão uma caixa de bombons amanhã. Dar-me-ão. Olha o me, ele está no meio aqui. Me darão. Ainda vão me dar. Então, eu estou aqui com o pronome no meio. Dar-me-ão, tá? Muito bem, olha lá, então aqui a gente tem, eu tô mandando um quadro para vocês e tá bem explicadinho, ó. Ênclise, o pronome é usado depois do verbo. Próclise, o pronome é usado antes do verbo. Mesóclise, o pronome é usado no meio do verbo e ele está também no futuro, tá, gente? O dar-me-ão, ele vai dar para você amanhã, dar-me-ão, tá? Dar-me-ão uma caixa de bombons amanhã. Mas ele está com a relação, o verbo no futuro. Tudo bem? Olha lá. Aí depois eu tenho aqui um pequeno texto, é a questão 17. Eu tenho um pequeno texto falando, a verdade é que os gatos têm medo de água? É verdade que os gatos têm medo de água? Então vocês vão ler esse texto. A primeira questão, você vai falar para mim qual é a finalidade desse texto. Se é explicar, se é entreter, se é divertir ou se é divulgar. Qual que é o objetivo desse texto? Tudo bem? Olha lá, a palavra grifada desempenha a função do pronome oblíquo em, então aqui, eles apenas não gostam de banho. Então eles aqui, ó, é um pronome pessoal do caso reto, tá vendo? Eles, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Então aqui, eles é um pronome do caso reto. Para fazer uma boa limpeza, é preciso pegá-los com cuidado. Aí aqui eu tenho um pronome do caso oblíquo, los, é pegá-los, pegar eles. Então esse los está no lugar da palavra gato. Além disso, o perfume dos shampoos é um incômodo para o olfato deles. E já reparou em como eles se lambem muito? Então aqui eu quero que você procure para mim qual é a palavra grifada que desempenha o pronome oblíquo. O que é que está grifado? Eles. Está grifada a palavra los. Está grifada a palavra deles e está grifada a palavra eles. Qualquer dúvida, volte no quadro. O quadro está lá para vocês, tá? Aí depois eu tenho uma outra aqui dizendo assim, ó. No trecho, ao passar lá,
pelos, o animal retira a sujeira, mantendo a maciez. Ao passar lá, o termo lá, ao passar lá, se refere. Aí você vai lá no texto, você vai buscar esse trechinho que a professora tá aqui, ó, mostrando para vocês, e você vai ver se a palavra passar lá se refere à água, à limpeza, à língua ou à sujeira. Tá? Então essa informação ela está lá no nosso texto, tá? E ela está lá muito clara, ela está explícita no texto. É só você chegar lá e fazer a relação. Tudo bem? Sigamos. Aí a gente tem a questão 18, que eu tenho aqui um quadrinho. Estou preocupado com Hamlet. Esse menino não se comporta direito. Nem me diga, ninguém em minha família jamais leu um livro. Então o menino não se comporta direito, por quê? Porque ele é um viking e ele está lendo um livro, tá? Então não é um comportamento adequado para um viking. Questão 19. Classifique a colocação pronominal das seguintes frases em próclise, ênclise e mesóclise. Então aqui, gente, vocês vão voltar na tabela, vai ver como é que se coloca uma próclise, como é que o verbo e o pronome se relacionam numa ênclise e numa mesóclise, tudo bem? É só voltar na tabela, bem fácil. E eu quero que vocês vão terminar, vão parar na questão 20. Indique a frase em que a colocação pronominal está incorreta. Então vocês vão ler com bastante cuidado, voltando lá naquela tabela onde você tem ali a relação do pronome com o verbo e vai assinalar para mim aquela que está incorreta. Tudo bem? Vocês vão ver que a apostila de vocês está quase acabando. A gente, na próxima aula, a gente termina e deixa ela prontinha para entregar quando a gente voltar nas aulas presenciais, porque nós vamos voltar, né? Tá bom? Gente, muito obrigada, um beijo, espero ter colaborado aqui para que vocês resolvam essa atividade, tá? Até mais!